sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu como se um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, está verdinha e amanhã lançada no fogo, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe o que vocês precisam e que precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabem, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Estamos online? Estamos junto com você, está junto comigo? Então, fique aqui, fique junto conosco, vamos prosseguindo aqui, refletindo a palavra de Deus. Se você está pelo YouTube, deixe as suas impressões. Se você está aí pelo Facebook, também compartilhe conosco. Alguns irmãos tiveram problemas no YouTube, mas acesse aqui pelo Facebook e nós continuaremos juntos nesta noite, transmitindo o culto, transmitindo aqui a reflexão da palavra de Deus. Bem, por moedas a gente compreende valores, sistema de preços pelo qual o tempo, vida, recursos, energias são investidos. Ou seja, o que determina o que é importante para a gente. É mais ou menos por aí que nós vamos tomar esse termo figurativamente para se referir. Quando a gente fala moeda, a gente está tratando de valores do qual nós gastamos tempo, vida, recursos, energia, né? Gastamos muito do nosso esforço, porque é de fato o que determina o que para a gente é importante. Jesus chegou a dizer, no último, começando de trás para frente, que aonde está o meu coração, ali também estará o meu tesouro. Aonde está aquilo que eu dou mais importância, ali também estará o meu coração. Quando a gente fala do que circunda a história do rico insensato, ou do homem que resolveu construir mais celeiros para si, da construção de celeiros, da história da construção de celeiros, o que ambienta essa parábola, a gente percebe um pedido. O que contextualiza a nossa parábola, a história de Jesus, é um pedido por justiça. Isso mesmo, alguém desconhecido do meio de uma multidão que Jesus ensinava, esse alguém se levanta por um pedido de justiça. Os rabinos da época tinham essa prerrogativa de julgar algumas questões, pequenas questões entre o povo. Eram espécies de pastores, pois as pessoas recorriam a eles antes de tomarem certas decisões. E não foi diferente para esse alguém que estava no meio da multidão, que nós não sabemos o nome. O texto não revela para nós qual era o nome do homem que do meio da multidão pediu para Jesus algo que aparentemente legitimava a sua proposta, a sua proposição. O pedido era que Jesus o ajudasse a fazer o seu irmão a dividir uma herança que era seu por direito, ou que era sua por direito. Bom, aparentemente tudo bem, mas Jesus, como o seu olhar profundo, que a tudo perscruta, que a tudo sonda, desnudou esse alguém do meio da multidão e viu nesse alguém
um coração ansioso pela riqueza. Ele conseguiu enxergar no coração desse alguém as suas motivações, a ganância escondida por trás de um pedido aparentemente indefeso e despretensioso, pedido por herança, a herança sua por direito. Jesus consegue ver no fundo do seu coração aquele desejo escondido, o desejo por ter e ter como fim em si mesmo, mais conhecido então como ganância. Sim, um pedido aparentemente indefeso. E Jesus lança uma das suas maiores pérolas do Evangelho, quando ele diz que a vida não consiste, a vida de um homem, de uma mulher, a nossa vida não consiste no que a gente tem. Não é feita, não é baseada em castelos, em obras, em valores que pegamos, em valores visíveis. A vida não se sustenta simplesmente nestes valores aparentes. A vida é mais, a vida transcende estas coisas. Isso me lembra Mateus 4:4, quando Jesus, ao ser tentado pelo diabo, por Satanás, que ele transformasse pedras em pães, que Jesus se contentasse com toda essa realidade visível que nós enxergamos. E aí Jesus dá uma resposta que vai na lata, né? Jesus usa a palavra de Deuteronômio para dizer a Satanás que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo que a vida verdadeira transcende os amontoados de valores visíveis deste mundo brevíssimo. A vida, ela precisa transcender isso. Nós precisamos mais do que isso que vemos, do que isso que pegamos, mais do que isso que nós podemos chamar de nosso. Precisamos mais do que isso. A vida transcende essas coisas, a vida ultrapassa esses valores. Não existem quantidades, amados, que garantem a nossa satisfação, a satisfação humana. Não existem quantidades daqui que pegamos, que vemos, que apalpamos, que os nossos olhos veem, que a nossa vida se apropria e que podemos chamar de nosso, que possam nos satisfazer. E assim Jesus começa uma história fantástica para compartilhar com a gente o risco das moedas de um reino chamado Reino do Eu. As moedas do Reino do Eu. E Jesus começa a compartilhar o perigo e o risco de nós estarmos envolvidos o tempo todo com as moedas, com os valores do Reino do Eu. E a intrigante história, a história de um homem, e Jesus amava história, sabe que Jesus amava história barra história, porque não sabemos se Jesus está contando uma história ilustrativa, ou se Jesus está se referindo a uma história real que aconteceu de uma forma, e Jesus está reinterpretando de outra forma. Nós sabemos que Jesus usa uma ilustração no seu sermão sobre ganância, sobre as moedas e os valores de Deus, primeiro se referindo ao risco das moedas do reino do eu. A história é muito interessante, é fantástica, você conhece, e essa história é uma história que tem pontuada nela vários alertas, alguns alertas, do qual é impossível você ler essa história e ficar indiferente a ela. Jesus conta a história de um homem que, determinada situação ou determinado ponto da vida, viu tudo que tinha, olhou para os seus bens, olhou para as plantações de soja, as plantações de milho, quem sabe as plantações de algodão, quem sabe feijão, na época não sei, de que se tratava especialmente ou especificamente os bens, mas ele tinha muitos bens. A ideia do texto é que o homem tinha tantos bens que não se podia enumerá-los. Ele olha para estes bens e ele agora cria uma nova necessidade. Ele cria uma nova necessidade. Ele olha para todos esses bens e diz assim: olha, pensando consigo mesmo, o que eu vou fazer com todos esses bens que eu produzi ao longo da vida? O que eu vou fazer com tudo isso? Me diz, ó eu, o que eu vou fazer. Note
Note, preste atenção, que a linguagem do reino do eu sempre começa com a primeira pessoa do singular. Eu. O que eu vou fazer? Então eu pensei comigo mesmo. Porque se tivesse o pessoal lá, amigo dele, pensando junto com ele, ele não tinha chegado talvez na mesma conclusão. Mas a ideia é refletir as moedas e os valores do reino do eu. E o reino do eu traz consigo sempre a primeira pessoa do singular como prioridade. E ele começa agora então a refletir e chega numa conclusão dramática. Ele vai construir muitos mais celeiros, muitos mesmo, muitos celeiros. Porque afinal de contas ele possui uma grande prosperidade. Será mesmo? Será, alguém já dizia, um ditado, né, que este homem, ele é tão rico, ele é tão miserável que a única coisa que ele possui é somente o dinheiro. As ações do homem da história são determinadas pelas moedas do reino do eu. Ele fala, vou fazer, e faz como? Através de palavras, de um sistema de valores e de preços que nos lembra de um coração voltado para o investimento em si mesmo, sobretudo da riqueza visível, sobretudo da ganância. Palavras na parábola como armazenar, guardar, quantidade, aparece como uma certa frequência e ênfase. Ter, vou guardar, agora vou armazenar. Quanta coisa eu tenho. Ter aparece assim como um fim em si mesmo, como se somente ter fosse algo que realizasse o homem da história. Mas como a gente vai caminhando ali para o final, a gente percebe que o fim não será realização plena nem satisfação completa. É de uma outra história ou de um personagem que ilustra dentro da ilustração de Jesus, que a gente conhece muito bem, pelo menos a maioria, o tio Patinhas, um personagem da Disney, um personagem muito, muito intrigante, por sinal. O tio Patinhas é um pato que vive na Patolândia, né? E lá nessa cidade onde ele vive, ele é um pato muito rico. Afinal de contas, o pato mais rico que tem na Patolândia. Ele tem tantas empresas que ele não consegue lembrar de todas pelo nome. E você sabe qual que é a diversão, aquilo que ele mais gosta de fazer, o tio Patinhas? O personagem, ele gosta de mergulhar, né, e apreciar a quantidade do seu dinheiro. Tem uma sala, um lugar que fica fechado com 7 chaves e um trampolim onde ele pula e nada no meio de milhões e milhões e milhões e milhões em dinheiro, em moedas e em papel. As moedas do tio Patinhas não são estranhas às moedas que o homem usa, o homem da história. Uma vida planejada num mundo solo, num mundo solitário, onde eu planejo sozinho, construo sozinho, não cresço sozinho, produzindo sozinho. O final, a parábola diz, Deus aparece para o homem e o chama de tolo, porque tudo o que ele construiu agora também se estraga e se acaba sozinho, e não produz para ele a sensação, a satisfação que ele tanto almejava viver. No final, na season finale, no último episódio da temporada da vida dele, no tribunal da consciência, Deus aparece para ele e o questiona: você é louco, porque gastou a vida toda naquilo que se vê, naquilo que se tem, mas nada do que você construiu vai deixar um legado que construa, que marque gerações, que construa gerações. Nada do que você produziu foi significativo o bastante para trazer para a sua vida significado e realização completa. Nada. E agora? Interessante é que a parábola, a história do rico insensato, do homem que resolveu construir celeiros, termina com uma interrogação.
não existe respostas, não dá para entender se o homem se reconheceu na orientação, na correção de Deus naquela noite. O homem que perderia sua vida naquela noite e que de repente tinha construído tanto. Não dá para saber, Jesus não contou o resto da história. Será que o homem se reconheceu culpado e se arrependeu? Será que o homem não se reconheceu culpado, afinal de contas ele merecia o que tinha produzido, porque tudo o que ele tinha conquistado era suor do seu trabalho, como muitos também vão dizer. Bem, versículo 21, Jesus simplesmente faz uma ponte dizendo que assim acontece com gente que guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Ricos para com Deus. Quais são, Marcial, aqueles que são ricos para com Deus? O que é ser rico para com Deus? Ser rico para com Deus, permita-me com humildade responder a você, é gente que usa das moedas de Deus. Bom, que se as moedas do reino do eu não podem construir e trazer riqueza plena no sentido qual tratamos, no sentido a qual Jesus trata, então nós precisamos usar as moedas do reino do nós, porque o reino de Deus é o reino do nós. Ricos são aqueles que não usam as suas moedas, os valores e as moedas deste reino do mundo, deste reino do eu, do qual faz parte o homem da história, mas usa das moedas do reino do nós, que são os valores, as prioridades de um outro reino, que ele começa a tratar no versículo 22 adiante. Um reino diferente, com prioridades diferentes, com valores diferentes, com moedas diferentes. Moeda diferente. Você vai daqui para os Estados Unidos, agora a gente não pode sair, não podemos viajar, mas quando íamos até os Estados Unidos, a gente não podia usar real nos Estados Unidos. Quer dizer, a gente assim, né? Eu não fui, né? Quem sabe um dia alguém, aí abençoa a nossa vida com a ida até os Estados Unidos, conhecer o tio Patinhas pessoalmente lá na Disneylândia, mas não vê o caso. Pense comigo, quando você chegar num país assim, você precisa trocar a sua moeda por uma outra moeda, para que você possa ter condição de se movimentar ali, você possa ter condição de realizar o que você tem que realizar, pegar um ônibus, pegar um táxi, um Uber, comer, se alimentar, se hospedar. Você precisa trocar moeda. Para ser rico para com Deus, a gente tem também que trocar moedas. As moedas que nós usamos, a moeda do reino do eu não serve para Deus. Naquela noite, a moeda do homem não valia nada para Deus. Aquela noite Deus diz, em outras palavras, essa noite a sua vida já era. E o que é que você tem para oferecer? Qual é o seu legado, homem da parábola? Qual é o seu legado? Assim, olha o tanto de soja que eu tenho milho, eu tenho tudo. Não, você não tem nada, e eu não trabalho com essa moeda. Não são esses valores do qual eu dou valor, que eu valorizo, não são essas moedas que eu planejei para você. Então, quais são as moedas do reino do nós? Bom, as moedas do reino do nós são invertidas do reino do eu. Porque se no reino do eu, as moedas eu, ter como fim em si mesmo, as coisas mais importantes, no reino do nós, a vida é mais importante. Por ordem de importância, lemos do versículo 23, Jesus começa falando de uma moeda fantástica: a vida é mais importante. Por isso, consequentemente, não corram atrás das coisas como se a vida dependesse das coisas, porque a vida não depende, entenda-se que não se baseia, não se realiza,
não se significa simplesmente nas coisas que nós corremos atrás. Pense, Jesus está dizendo que a vida é mais importante que comida, corpo, mais importante do que aquilo que nós temos. A vida é mais importante do que muita coisa que a gente dá muito valor. Jesus propõe para nós: corra atrás da vida, porque a vida depende disso. Compreende? Vou repetir: corra atrás da vida, porque a vida depende disso. Corra atrás da vida em Jesus, porque a vida depende disso. E só faz sentido a vida, e quando trato de vida, eu estou falando da presença de Jesus em nós. É uma vida compartilhada, porque nós existimos e vivemos em Cristo no reino do nós, e a vida só faz sentido quando compartilhada. A vida só faz sentido quando compartilhamos, quando no nós. E Jesus exemplifica isso, traz uma ilustração, e uma ilustração interessante. Ele usa a natureza para dizer isso para nós. Ele fala: olha, preste atenção na natureza, preste atenção na inutilidade de ter por ter. Ele fala assim: olha, as aves correm atrás da vida, e elas contam com Deus, mesmo sem saber. Eu nunca vi um João de Barro preocupado, correndo para cá, ansioso, pensando: ai, será que amanhã vai ter algum alpiste aí caído na área de alguém? Não. Ele corre atrás daquilo que é importante para a vida hoje. Pensem nas plantas. As plantas, Deus cuida de cada uma delas, Jesus exemplificando. Assim como também de nós, mas é preciso entender. E aí ele lança a segunda moeda, o segundo valor do reino de Deus contido nesse texto, que são muitos, mas dentro desse percurso que fazemos, Jesus ainda lança mais um. Ele diz assim: olha, confiem em Deus, tenham fé. O versículo 29 ele diz: se Deus veste assim a erva do campo, a natureza, os passarinhos cuida, quanto mais não cuidará, não vestirá de vocês, ou a vocês, homens, mulheres de pequena fé. O que é mais importante? O que é mais essencial do que o confiar em Deus? Fé. Confiança / fé é uma moeda, é um valor, é um princípio do qual Deus jamais vai abrir mão. E nós não poderíamos abrir. A única forma do reino do nós, de termos uma vida de valor, é vermos uma vida investida na fé e em confiança. A ansiedade, Jesus diz para a gente não correr ansiosamente atrás das coisas e tudo mais. A ansiedade é uma marca da desconfiança, e é uma marca do nosso tempo. A ansiedade, as pessoas já não dormem pensando se vão ter o que comer no outro dia ou se vão ter o que vestir. Bom, é importante que façamos a nossa previdência, é importante que nos previnamos, mas Jesus não está indo contra a prevenção. Em outra palavra, nós precisamos aprender como a formiga, que no inverno armazena, para que no verão armazena, para que possa passar o inverno. Provérbios diz isso. Mas Jesus está falando de uma outra preocupação. Jesus está falando daquela preocupação que é a ocupação antecipada e exagerada com coisas, pensamentos ou ainda ações que ainda nem existem. Essa ansiedade que tem matado a nossa geração de depressão, de síndromes, de transtornos, de pânicos. Jesus diz: não busquem ansiosamente o que comer, o que beber. Ele não está dizendo para não buscar o que comer e beber, ele está dizendo para não buscar ansiosamente, como se a vida dependesse destas coisas. Colocar as nossas prioridades no reino, e Jesus vai alertar uma pérola do Evangelho, algo precioso para você. Leia esse versículo 31 aqui do texto de Lucas 12.
Busquem em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas, e essas coisas, em outras palavras, lhes serão acrescentadas, pois as nossas prioridades no reino é a única forma de nós vermos curados os nossos medos, as nossas ansiedades e as nossas deficiências emocionais. Quando a nossa prioridade está no lugar certo, no reino dele, no reino do nós, porque fé e confiança é algo também que se desenvolve entre pessoas, gente que está andando com a gente. E então, colocar as nossas prioridades aí, neste reino, é ver as nossas emoções curadas, as nossas ansiedades abatidas e a nossa fé, a nossa confiança amparada. Eu faço um parêntese de que se no reino do ter, do eu, se no reino do eu, ter e valorizar o visível é um dos seus principais valores, no reino do nós, a moeda, a confiança / fé, prevalece, irmãos, como instrumento pelo qual nós passamos a valorizar coisas eternas, coisas invisíveis, ou ainda que refletem no visível, mas que são coisas eternas. Paulo diz lá em Coríntios que nós devemos buscar e valorizar aquilo que é eterno, pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno, é de valor eterno, é que dura para sempre, é que dá qualidade eterna para a nossa vida. Confiança / fé, nós precisamos se ambientar nesta moeda, neste valor e se apropriar dessa verdade para a nossa vida. Ambientar esse valor na partilha, porque fé e confiança em Deus é algo também que se redescobre junto de outras pessoas. Deus te convida para redescobrir esse valor importante. É tão simples e tão básico falar de confiança e de fé. Mas outra coisa diferente é viver a fé de tal forma que nós a partilhemos. É viver a fé de tal forma que nós não vivamos a vida como se a vida dependesse apenas das coisas que loucamente corremos atrás todos os dias. Jesus está dizendo, corre atrás das coisas. Busque uma vida melhor para a sua família e os seus filhos. Mas, entretanto, porém, não busque ansiosamente, porque a ansiedade precisa ser lançada aos pés do Senhor. E nós só podemos ver curadas as nossas ansiedades quando nós estamos e nosso coração está prioritariamente nas coisas do reino. A última moeda e valor que eu gostaria de deixar para você nessa noite, uma moeda deste texto, um valor desse texto, que podemos considerar uma moeda do reino do nós, é amor / generosidade. Amor / generosidade. Eu estou fazendo um trocadilho aqui, que se uma moeda tem cara e coroa, essa moeda tem amor e generosidade. Jesus vai dizer algo muito impactante no versículo 33, algo que eu vou perguntar para vocês, se vocês quiserem deixar nos comentários, vocês têm a liberdade. A gente é indagado, é interpelado nesse texto por Jesus a vender o que tem e dar esmola. Jesus diz, vendam o que tem e dê esmola. Vendam o que tem, no versículo 33, parte A. Vendam o que tem, dê esmolas. E então ele continua, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum não chega perto e nenhuma traça destrói. Vender o que temos para dar esmolas? Quem vende o que tem para dar esmolas? Uma moeda, um valor. Esmolas aqui com um sentido todo amplo, praticamente que simbólico, para poder dizer para nós que nós precisamos investir vida em compartilhar, em generosidade, um valor do Evangelho. Alguém ousou dizer, Richard Foster, no livro, que a única forma de a gente curar a avareza do nosso coração é compartilhando aquilo que temos. Diz que a zombada divindade que Jesus chamou de mamão, o dinheiro, é doar o que você tem para quem não tem. Jesus interpela. Alguém vende o que tem para dar esmolas. Você vende o que tem para comprar uma casa nova. Você vende o que tem para comprar um carro. A gente vende o que tem para comprar uma outra coisa melhor. Agora, vender o que tem para dar esmolas, isso é sinal de um coração que entendeu, foi impactado
com a generosidade, com compartilhar. Uma bolsa que não estraga, hein? Esse é alguém que comprou de Deus, vendeu o que tem para comprar de Deus, uma bolsa que não estraga, que não gasta, um tesouro que não acaba. A igreja é esse ambiente, essa comunidade que vive aquilo que não se vê na sociedade. Por isso que quando a gente lê no Evangelho, coisas como esta nos estranham tanto, porque a igreja deve ser a comunidade onde se vive aquilo que não se vê na sociedade. Não se vê. Onde há generosidade radical, onde há um amor que perdoa. Amor, e eu coloquei aqui propositadamente por último, a moeda de maior valor no reino do nós, no reino de Deus. Aonde está o nosso coração? Pergunta Jesus, no último versículo do texto que lemos. Onde está o nosso coração? Jesus nos interpela a respeito de um amor que é provado no cuidado das pessoas a quem Ele ama. Nesse texto, Jesus está dizendo para nós que a única forma de provarmos o nosso amor, o nosso cuidado com Ele, uma das únicas formas, é cuidando das pessoas a quem Ele ama. E quem Ele ama são os pequenos, são os necessitados, são os pobres, são aqueles que não têm condição de ser, de existir, de subsistir, de ir e vir muitas vezes. Eu vi alguém dizendo, e faz diferença, e é significativo, que se Deus tivesse um lado, seria o lado dos pobres e dos necessitados. Porque como diz a palavra, eu amo o pobre, a viúva, os órfãos não desprezarei. É tempo de nós pensarmos o que nós temos dado valor, quais são as moedas que têm gastado o nosso tempo, a nossa vida, recursos e energia. E eu falo dessa forma invertida porque às vezes nós não gastamos, mesmo que pensamos que gastamos a moeda do reino do eu. Porque pensamos que gastamos as moedas do reino do eu, mas na verdade nós estamos sendo gastos por ela. Porque a nossa vida está sendo gasta sem sentido, perdendo razão, na ilusão, como descobriu na season finale, no último dia da vida, o homem da história descobriu que as moedas que ele tinha, que tinham gastado ele, não ele gastado as moedas. Então quero convidar você a valorizar as moedas certas. Imagine, e é preciso que façamos um exercício meio que forçado da nossa imaginação. Porque a parábola do homem insensato, do rico insensato, tem para nós uma sugestão de autorreconhecimento na história. Parábola de Jesus não é explicação. Vou explicar para vocês como que... Sai fora disso. Parábola de Jesus não é explicação. Parábola de Jesus é participação. Ela exige a nossa participação. É por isso que os fariseus não entendiam nada do que Jesus falava. Porque os caras tentavam entender o que Jesus estava dizendo, eles tentavam entender a explicação da parábola de Jesus. Foi então que, para os discípulos, Jesus começou a semear em seus corações que as suas parábolas, as suas histórias não eram explicações, mas participação. Você precisa entrar no negócio, entende? Você precisa se reconhecer como homem da parábola. E que se fosse hoje, se Deus aparecesse para você nessa noite e dissesse assim: tolo, essa noite eu lhe tirarei a vida, o que você tem preparado, o que você deixará preparado, e para quem ficará o que você deixou preparado? As moedas de Deus devem ser a nossa busca aqui. Olha, mas não são coisas do qual se merece com um trabalho de 30 dias como o salário que se recebe no final do mês. Porque isto aqui é uma questão da graça, a graça da vida de Jesus que nos alcançou. É questão de permitir-se ganhar da graça.
E aí você recebe e diz assim, mas esse negócio é tão bom, parece que é demais para ser verdade. Não é verdade, Deus te deu da graça, e é por causa da graça que você pode sim valorizar as coisas e as moedas certas da vida. Primeiro, viva um dia de cada vez, é uma forma de você conter a desconfiança e o medo que esse tempo lhe impõe. Viver em confiança e fé é viver um dia de cada vez. Então, pense nisso, Pensemos em construir celeiros necessários, uma vez que nos reconhecemos na parábola e na história, pensemos em construir os celeiros necessários, celeiros do qual nós vivamos. Jesus nos ensinou a pedir para que vivamos, mas construir celeiros também para que contribuamos. Contribuir, partilhar, generosidade, são palavras próprias do reino do nós. O mundo não entende esse negócio, o mundo não vai entender. Vão dizer assim, você está dando dinheiro para os outros, larga de ser bobo, para com isso, dá dinheiro para pastor, dá dinheiro para isso, para aquilo. Imagina, pensa em você, é assim que o homem da história pensava. Aqueles que são ricos para si mesmos, mas não são ricos para com Deus. Mas gente que foi alcançada pela graça da vida, esse cara tem condição, essa mulher tem condição de pensar muito além do seu próprio umbigo. Enche os seus celeiros com as moedas de Deus. Eu quero orar nessa noite por você, nesse sentido. Nós vamos orar assim. Enche os teus celeiros com as moedas de Deus. Enche os teus celeiros com um valor pela vida. Eu falo disso porque hoje as pessoas matam umas às outras por causa de R$2. Já viu aquela história? Alguém matou o outro por causa de R$2. Isso aconteceu, uma notícia real. Alguém matou o outro por causa de R$2. Mas a vida vale muito mais para nós. A vida vale tanto que custou o sangue de Jesus. Enche os seus celeiros de fé, de confiança em Deus. Não corra atrás das coisas da vida como se a vida dependesse apenas dessas coisas. Enche os teus celeiros de amor e generosidade. Como que eu posso partilhar mais hoje? Eu gostaria que nós pudéssemos sair hoje aqui com o nosso coração ardendo com esta palavra da busca por este valor e por essa moeda, o amor / generosidade. Porque a generosidade é a face mais prática do amor. Quando partilhamos, demonstramos o amor de um Deus que também partilhou o seu Filho para que nós hoje tivéssemos a vida. Deus não deu para nós o que sobrou, pensa nisso. Deus deu tudo o que Ele tinha. Ele foi lá e deu o seu Filho. E agora, o que daremos? O quanto daremos? Ajudaremos? Partilharemos? Deus, eu oro para que nós possamos encher os nossos celeiros dessas moedas, valores do reino do nós. Reino do nós, porque quando aceitamos a vida de Jesus, nós não admitimos mais viver no solo, um projeto de vida na primeira pessoa do singular. Nós não aceitamos mais o projeto do eu, nós não aceitamos mais uma vida simplesmente se realizando nas coisas visíveis, no correr atrás das coisas, Senhor, que apenas são para nos alimentar, coisas para dizer que temos, coisas que nos realizam, nos dão reputação apenas. Não, nós aceitamos uma vida de um reino que está envolta em valores comunitários. Enchamos os nossos celeiros e peço a Ti que nos encha de valor pela vida, de confiança e fé, de preocupação pelos outros, o necessitado. Tudo que temos, pensarmos que o Senhor não nos deu, porque Deus simplesmente olhou para nós e viu que éramos merecedores, mas porque Ele tinha um propósito através daquilo que tínhamos. E o Deus de toda graça, dono de todo ouro e prata, nos deu para que nós também pudéssemos partilhar
generosidade, Senhor. Quem podemos levar alimento nessa semana? Quem podemos ajudar, meu Deus, com uma oração, com um telefonema, com uma ligação, com a palavra? Eu sei que o Senhor vai encher os nossos celeiros desses valores, valores que não se estragam com o tempo, uma bolsa que não se gasta, um tesouro que a traça não corrói, que o ladrão não rouba, que começa sendo depositado aqui e por fim na eternidade nos será dado e apresentado. Deus, essa é a nossa oração hoje. Nós temos aqui motivos de oração, meu Deus, pedidos de oração, pessoas que possam ser alcançadas nessa noite, Pai. Oramos por pessoas doentes, gente carente da graça, necessitado da intervenção do Senhor. Nossa irmã Valquíria Moreno, que está em leito de hospital neste momento, Deus a alcance e que o Senhor venha com as suas mãos, trazendo cura sobre as mãos dos médicos na cirurgia, dos medicamentos. Senhor, nós cremos na Tua intervenção poderosa. Por isso oramos nesta noite como um marco da nossa fé, da nossa crença que tudo Tu podes fazer. Cremos e confiamos e esperamos nas Tuas fortes mãos, na Tua graça, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, a 100 bilhões de estrelas vida dá. Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram,
tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só pra trás. Aleluia, glória a Deus. Momento maravilhoso na presença de Deus que nós estamos encerrando agora. Foi um tempo muito especial com você e nós estamos alegres com Deus por isso. Que Deus tenha alcançado você com a sua palavra, de repente em lugares inimagináveis para nós. Deus tem alcançado você, a palavra tem chegado até o seu coração, sua vida. Nós estamos felizes com Deus, vamos começando mais uma semana, muitos desafios pela frente. Eu tenho a certeza que você tem muitos desafios, mas uma outra certeza que eu gostaria que você e eu tivéssemos é da certeza da presença de Deus junto de nós nessa nova semana. Essa semana que vem, a partir de sábado, especialmente para a comunidade da Promessa aqui em Paranavaí, nós vamos voltar aos nossos cursos presenciais com as restrições da vigilância sanitária. Então, decorrer dessa semana, preste bastante atenção nas redes sociais da igreja, e nós vamos postar um vídeo recomendando como nós vamos fazer para essa volta, como que vai funcionar essa volta, as adequações que nós estamos fazendo para você poder vir ao templo, a este lugar que estamos transmitindo o culto, de maneira segura, de maneira que não ponha em risco você e também os irmãos que estejam aqui não sejam colocados em risco. Todas as regulamentações estão sendo feitas através da vigilância e saúde da nossa cidade, as recomendações aqui da Secretaria de Saúde, e nós estamos amparados com os decretos municipais vigentes em Paranavaí. Então fique ligado, nós iremos colocar as orientações do decorrer da semana e nós vamos continuar transmitindo os nossos cultos também online. Então, tanto você que nos acompanha por aqui, o YouTube, se inscreva no nosso canal, compartilhe as nossas transmissões, continue nos ajudando para que esse conteúdo chegue em outros lugares, em outras pessoas que ainda não ouviram a palavra, o Evangelho de Jesus. Amém? Bom, é isso por enquanto. Que você tenha uma boa semana. Se você precisar da gente, fale conosco, mande-nos mensagem, seja por aqui, seja por outros modos, pelo WhatsApp. Você tem o nosso número. Se você não tiver, nos mande uma mensagem aqui mesmo pela página da nossa comunidade. Que Deus continue te abençoando. Nós continuaremos nessa semana lá pelo Instagram, tem novidade lá no Instagram, então nos siga também no Instagram, Igreja Adventista da Promessa Paranavaí no Instagram, nos siga aí no YouTube, no Facebook, tem novidade essa semana. Espero que você possa continuar firmado na palavra, continua firmado em Jesus nesse caminho do Senhor. Vamos encerrar esse momento. Eu gostaria que você fizesse comigo essa última oração. Pai, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos e amigos conosco até aqui. Para começar uma semana bem, não poderíamos desejar diferente do que estar contigo e do que ter a tua presença em nossas vidas, enchendo os nossos celeiros das moedas do Senhor, dos valores do reino do Senhor. Então fica conosco, continua com a gente, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o infinito, grandioso amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém e amém.